Olá, eu sou o professor Saulo Armos, da disciplina de Contabilidade de Custos, aqui da FACE, a Escola de Negócios da PUC. O tema que eu vou abordar hoje é um link entre a área financeira e a precificação dos valores a serem cobrados nas negociações das empresas. Como eu vou falar de custos, eu gostaria de evidenciar a todos o que representou para a contabilidade a introdução do custo em suas demonstrações. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: nós vivíamos um mundo onde era a era do mercantilismo, onde só existia mercadorias, não existia ainda o então chamado produto, certo? Então, dessa forma, a gente apurava os nossos resultados através de um balanço de resultado entre receitas e despesas, e não acontecia o advento do custo. Com a era industrial, a contabilidade teve que se moldar a essa nova situação. Ou seja, passamos a ter uma nova operação dentro da empresa que deveria ser registrada, acompanhada e mensurada. Dessa forma, a contabilidade introduziu um novo demonstrativo chamado DRE, onde tem o CPV, o custo do produto vendido. Isso vai ser foco do nosso estudo, então. Primeiramente, eu gostaria de ressalvar que, ao fazer essa exposição, eu estarei, de uma certa forma, me desmistificando daquela estrutura normal do balanço entre ativo, passivo e patrimônio líquido. Então, como vocês podem ver na figura, ela passa a ser de uma forma distinta, ou seja, numa redistribuição de estrutura de capital, que são as nossas fontes de recursos, ou seja, o capital de terceiros mais o capital próprio. Esses valores é que são aplicados no ativo, são as aplicações de recursos que retornarão para a empresa a nível de patrimônio líquido como resultado. Esse resultado nem sempre é atingido aquilo que foi eventualmente colocado como premissa de margem desejada nas suas precificações. Como podemos visualizar na estrutura de capital, é definido então pelas fontes de recursos o que é investido no negócio, o que temos de investimento na empresa. E no foco desta apresentação é fundamental a participação dos capitais de terceiros, que é onde eu vou trabalhar de forma mais acentuada a partir de agora. Primeiramente, novamente, vamos ressalvar que nós tínhamos só, então, despesas e receitas, e uma apuração. Com, então, a advinda do custo nas operações, nós começamos a ter novas terminologias no mundo da contabilidade. Uma delas é o gasto. O gasto compreende, para nós, contabilmente falando, a divisão entre custos e despesas, onde a despesa vai ser automaticamente remetida ao resultado da operação. As despesas são, na verdade, redução da riqueza dos acionistas. É algo que nós não conseguimos recuperar. Os custos, sim, esses são o foco do nosso estudo, até porque é através dos custos que geram as receitas, por incrível que pareça, Porque o custo é a formação do nosso estoque, a formação daquilo que vai ser vendido e que vai gerar a nossa riqueza futura. Então, ele precisa ter algo mais a ser estudado. Na verdade, então, quando nós separamos gastos em despesas e custos, nós passamos a ter dois enfoques dos custos. Os custos diretos, que, como vocês podem observar na apresentação, ele não tem nenhuma intercedência até chegar ao produto, ou seja, ele é alocado diretamente ao produto, por isso chama-se direto. Ele é direto porque nós podemos mensurá-lo, nós podemos identificá-lo dentro do produto. Já os custos indiretos, eles têm uma outra conotação. Os custos indiretos necessitam de rateio para ser distribuído dentro dos produtos, dentro da produção, e que vai, por consequência, finalizar o nosso estoque do produto pronto, que vai ser a nossa futura fonte de receitas, os estoques prontos. Nessa apresentação, vejo que a gente consegue visualizar bem claramente a formação de estoque,
até o estoque do produto pronto, e depois, de uma certa forma, o que eu já havia comentado sobre a demonstração do resultado do exercício, ou seja, uma apuração de resultado. Veja que na apuração eu tenho a venda, ou seja, as receitas, diminuída do CPV, do custo do produto vendido, que menos as despesas vai dar o nosso resultado, que antigamente nós tínhamos um balanço de resultado apenas o quê? Receita menos despesas. Agora nós temos aquela coluna do CPV, na fabricação do produto pronto. Bem, considerando o que havia comentado sobre a introdução do CPV, do custo do produto vendido, que lá nos nossos balanços aparece em apenas uma linha, logo após a receita líquida, cabe salientar que ela é composto de muitos custos, de muitas informações que são geradas até chegar a esse resumo de CPV. Então, podemos visualizar na nossa demonstração de custo dos produtos, que primeiramente nós trabalhamos com as matérias-primas. Nós vamos achar o custo das matérias-primas disponíveis, o custo das matérias-primas aplicadas e vamos fechar com o custo primário. Após, nós vamos fazer toda a parte de embalagem, materiais, custos diretos de fabricação, custos indiretos, mão de obras, o GGF, nossos famosos gastos gerais de fabricações indiretas. E nós encontraremos então o custo de produção do período. Após, nós vamos somar o estoque inicial de produtos em elaboração, que nós já temos essa informação, nós vamos achar o nosso custo de produção. Menos o estoque final dos produtos em elaboração, nós vamos encontrar o custo de produção acabado no período. Mais estoque inicial de produtos acabados, menos custos dos produtos e menos estoque final, nós vamos então atingir o nosso objetivo de encontrar o CPV, o custo de produtos vendidos. Considerando então a estrutura da demonstração de resultado do exercício, como vocês podem assistir, visualizar na demonstração de resultado do exercício, onde eu estou partindo ali no caso das deduções da receita bruta, diminuindo devoluções, abatimentos, impostos sobre as vendas, logo em seguida nós temos a receita operacional líquida e vamos então chegar no nosso foco, custo das vendas. Então vejo que se uma empresa tem várias atividades, nós vamos ter o CPV, vamos ter o custo da mercadoria vendida, ou seja, o CMV, e vamos ter também o custo do serviço prestado. Dois desses aí nós temos condições de fazer através de fórmulas. No caso do custo dos produtos vendidos, nós utilizamos o RKW, o custo das mercadorias vendidas nós achamos pelo CMV, mas o custo do serviço prestado é muito mais complexo. Cabe caso que uma impressão digital. Cada contrato de prestação de serviço é diferente do outro e requer um pouco mais de estudo. Ainda, considerando para o meu foco da influência financeira na precificação, que inicialmente eu relatei, agora eu tenho que destacar o que interessa. Logo abaixo nós temos ali as despesas operacionais, que graças a Deus foi alterado a nossa demonstração, nós não temos mais o efeito financeiro dentro das operacionais, que para fins gerenciais a gente excluía, nós passamos a ter em destaque agora um subgrupo dentro do DRE, que são as despesas financeiras líquidas, ou seja, as despesas financeiras menos as receitas financeiras. Essas despesas financeiras são consideradas na nossa precificação e dessa forma nós aumentamos o valor do nosso preço considerando tanto as despesas operacionais como as despesas financeiras. Mas, muitas vezes, o objetivo que nós temos de precificar um bem e não atingir a margem desejada, ela tem uma questão bem delicada a ser tratada aqui, que é a ressalva que eu quero fazer. Então, eu vou mostrar para vocês, através do cálculo da alavancagem financeira, esse efeito, agora em seguida. Então, falaremos agora da alavancagem financeira, o foco da minha ressalva. A alavancagem financeira, num conceito mínimo que podemos estabelecer, chama-se a influência dos capitais de terceiros em relação à rentabilidade dos capitais próprios. Essa fórmula representada aqui ao lado, demonstra exatamente a influência dos capitais de terceiros. Então, ela tem uma característica. Qual característica? 3 situações, Na verdade, são 3 propriedades.
Se o resultado do GAF, do grau de alavancagem financeira, for maior que 1, isso quer dizer que a alavancagem é positiva. Nós estamos efetivamente rentabilizando os capitais próprios através da utilização correta dos capitais de terceiros. Se ela for igual a 1, ela não está fazendo nenhum tipo de influência na utilização desses capitais de terceiros. Porém, se ela for negativa, menor que 1, isso significa que nós estamos utilizando de forma inadequada os capitais de terceiros. E isso nos leva, então, a uma situação de rever nossas fontes de capitais de terceiros, porque dentro desse patamar nós vamos estar dilapidando os capitais próprios da empresa. Uma situação fácil de ser visualizada, positiva, na estrutura de capital das empresas, com utilização de capital de terceiros, fica bem evidente nessas 6 situações elencadas a seguir. Vocês podem visualizar que eu fiz de forma a apresentação bem singela. Nós temos um ativo total, ou seja, um investimento de 1.000, um passivo crescente de utilização de capitais de terceiros e um patrimônio líquido compensando esse investimento total, do ativo total. Podemos verificar que a cada momento nós temos um lucro sendo reduzido em função da expressão de utilização de capital de terceiros, um lucro nominal. Vejam que o lucro, através de percentuais de rentabilidade dos capitais próprios, ele parte no primeiro momento de 9,75, onde nós não podemos calcular aí o grau de alavancagem, porque nós não temos capital de terceiros. O nosso passivo exigível é 0. A partir do item 2, da segunda situação, nós já temos capital de terceiros. Veja que nós temos 10% do que foi investido de capital terceiro, 90% de capital próprio. Houve um crescimento na rentabilidade de 9,75 para 10,11. Ou seja, nós nos endividamos e passamos a render mais o nosso dinheiro, os recursos aplicados na empresa. No terceiro momento, a mesma coisa. Nós subdividimos o nosso capital em 30% de capital de terceiros, 70% de capital próprio e a nossa rentabilidade cresceu para 11,14. No quarto momento, nós temos 50% de capital próprio, 50% de capital de terceiros e a nossa rentabilidade cresceu para 13%. No quinto momento, 700 corresponde então a 70% de capital de terceiros e 30% de capital próprio. E a nossa rentabilidade cresceu de 13% para 17,33%. E no último momento, nós temos 90% de capital de terceiros e apenas 10% de capital próprio. E a nossa rentabilidade cresceu para 39%. Então veja que, em termos de valores nominais, nosso sexto momento, nós temos apenas R$ 39,00 de lucro. E no primeiro momento, 97,50, o que nos remete a pensar, puxa vida, mas eu vou ficar com a minha situação número 1, negativo. Na situação número 1, nós apostamos todo o nosso recurso com capital próprio. O risco é totalmente nosso. No último momento, no sexto, nós com 10% de capital próprio, nós conseguimos rentabilizar 39%. Então o risco é muito menor. Nós não colocamos todos os nossos recursos na empresa e conseguimos uma rentabilidade percentual muito maior. No caso negativo, apresentando as mesmas estruturas de capitais, ou seja, um ativo total de 1.000 e o passivo crescente da mesma forma que nós vimos na positiva, nós vamos encontrar lucro em todos os momentos, com exceção do sexto momento. Então isso quer dizer o quê? Que mesmo nós tendo lucro, a nossa alavancagem financeira pode ser negativa. Isso demonstra uma fragilidade do lucro frente à análise. Nós não podemos simplesmente, por verificar lucro numa empresa, achar que aquele lucro é sadio. Nós só podemos ter uma confiança de que aquele lucro representa um resultado positivo mesmo no momento que nós calcularmos o grau de alavancagem financeira da empresa, da organização. A partir do segundo momento, considerando que o primeiro não tem capital de terceiros, todos os cálculos do GAF, ou seja, do grau de alavancagem financeira desta exposição aqui, serão negativos. E isso faz com que nós tenhamos que repensar o que eu no início falei, ou seja, a importância da análise financeira na precificação de um produto. Se nós temos lá no DRE, como já foi ressalvado, as despesas financeiras em destaque, elas são insuficientes para mostrar
o valor correspondente que nós temos que alocar dentro do preço de venda de despesa. Nós temos que considerar essa diferença existente entre a despesa financeira destacada pelo DRE e a nossa alavancagem financeira, que representa o mau uso do capital de terceiros e o consumo dos capitais próprios, como nós podemos visualizar na sexta situação. No nossa sexta situação, o nosso patrimônio líquido não seria mais de 100, seria de 85, porque nós temos 15 de prejuízo e nós começamos a dilapidar os capitais próprios. Então, nós temos que verificar que no longo prazo, a má utilização de capital de terceiros vai fazer com que a empresa possa passar por grandes dificuldades na sua estrutura de capital e, por consequência, financeira. E mais, nós temos que perceber que, quando nós fazemos a nossa precificação, existe um objetivo chamado margem. Quanto nós queremos ganhar em cada produto. Quando nós apuramos o resultado, a demonstração de resultado, e nós fazemos uma análise vertical, nós podemos visualizar que aquela margem desejada não acontece, principalmente porque a nossa alavancagem é negativa e não foi considerada nessa precificação. É um dos maiores equívocos que nós encontramos no mundo contábil em relação à precificação. Hoje, as grandes auditorias do mundo, as Big Four, têm conversado muito conosco, com os contadores, com referência a custos. Eles acreditam que um grande problema das empresas em não atingir seus objetivos é a forma inadequada da apuração de seus custos e, por consequência, a formação do seu preço de venda. Espero ter chamado a atenção de todos no sentido de pensar melhor em contabilidade, a sua importância, as precificações dos produtos a serem negociados no mercado. Fico à disposição de todos e espero encontrá-los novamente num outro momento com outro tema. Até lá!